Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para realizar um vídeo, desta vez de estatística. Para falarmos de estatística, temos que começar por falar de alguns conceitos. Vamos ver o que é que eu quero dizer com estes conceitos. Conceitos muito simples. Imaginemos que numa escola de 400 alunos queremos saber a altura média dos alunos. E iríamos ter que medir os alunos. Processo esse que suponhamos demorar 1 minuto por cada aluno. Provavelmente será mais rápido, mas vamos pensar que demoramos 1 minuto por cada aluno. O João, que até sabe fazer contas, disse logo: isso vai demorar muito tempo, 6 horas e 40. E realmente 6 horas e 40 é muito tempo para a gente medir os 400 alunos. Então, porquê é que não vamos selecionar aleatoriamente 60 desses 400 alunos? Demoramos só 1 hora a medir todos os 60 alunos e vamos tirar conclusões depois para toda a escola. Ora bem, reparem bem, conceitos. Primeiro, o conceito será o de população. A população serão todos os alunos da escola, ou seja, 400 alunos que estão aqui. Reparem, 400 alunos é a população da escola. Amostra. A amostra vai ser uma parte desses alunos da escola. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher 60 dos 400 alunos. Porquê? Evita muito tempo, em vez de estarmos 6 horas e 40, levamos só 1 hora a medir os 60 alunos. E será que com 60 alunos eu consigo tirar alguma informação em relação aos 400? Sim. Em princípio, se nós medirmos as alturas dos 60 alunos e tirarmos uma média, a média não vai fugir muito da média dos 400 alunos. Não se esqueçam nunca de uma coisa: o processo tem que ser aleatório. E, finalmente, o último conceito será o conceito de indivíduo. Um indivíduo, basicamente, representa cada um dos alunos. Cada aluno é um indivíduo, ok? Estes são os três conceitos básicos de estatística que nós necessitamos. As variáveis estatísticas. Bem, a variável estatística é aquilo que está a ser estudado. No caso anterior, seria a altura. Normalmente, durante um estudo estatístico, recolhem-se informações sobre várias variáveis estatísticas. Logicamente que eu, no exercício anterior, se calhar, para além da altura, iria também registar o género ou outras características. O próprio nome diz que variáveis estatísticas variam de elemento para elemento. As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos e podem ser classificadas da seguinte forma: variáveis qualitativas. Eu, por exemplo, falei no género. O género pode ser masculino ou feminino. São palavras, portanto, é uma qualidade. Podem ser quantitativas. Podem ser discretas ou contínuas. É mais fácil a gente falar das variáveis quantitativas, portanto, vamos descrevê-las primeiro. Antes disso, estava-me a esquecer. As variáveis qualitativas, embora eu, por exemplo, não o diga muitas vezes para os meus alunos e não é isso que é pretendido, as variáveis qualitativas elas ainda podem ser distinguidas em nominais e ordinais. Ok? Mas a gente já fala um bocadinho sobre isto. E para se fazer esta separação, primeiro as quantitativas. Variáveis quantitativas discretas. As variáveis quantitativas discretas são variáveis que resultam da contagem. Ou seja, e por isso são representadas sempre através de números inteiros. Os naturais, incluindo o zero. Número de irmãos, número de ovos, número de idas ao cinema, o número de cigarros fumados por dia, número de batimentos cardíacos por minuto, número de automóveis, nos tempos idos da história, se calhar terá sido assim que terão começado as contagens, se calhar o número de ovelhas que tem um rebanho, ok? Estas, todas elas, são quantitativas discretas. Não há meios irmãos, não há meio ovo, não há
ou o aluno foi, ou a pessoa foi ao cinema ou não foi, ou seja, todos estes são números inteiros. As quantitativas contínuas resultam da medição através de instrumentos. E eu digo, e muitas vezes são representadas através de números com vírgulas. Eu aqui tenho aqui uma chamada de atenção. Distância, altura, profundidade. Estas variáveis, estas três, são medidas com uma régua, uma fita métrica, qualquer um destes instrumentos dá para medir isto que está aqui. Temperatura, um termómetro mede a temperatura. Massa, há muitas pessoas que lhe chamam de peso. Massa, estamos a falar de quilos. Quilos, posso dizer gramas também, ok? Também é uma variável quantitativa contínua. Pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva que chove por metro quadrado. Velocidade, a idade. A idade, a idade é contínua, é uma variável quantitativa contínua. E eu vou fazer uma chamada de atenção, mesmo quando a variável idade é dada em anos, a gente convém abordá-la como uma variável que é quantitativa contínua. Muitas das vezes, e de forma abusiva, nós dizemos que a idade, por exemplo, a idade dos alunos de uma turma, é uma variável quantitativa discreta. Isto é um abuso de linguagem. Porquê? Porque na realidade ela é contínua. Se nós estivermos a falar na idade em anos e estivermos a falar na idade em anos dos trabalhadores de uma fábrica, nós vemos que as idades em anos dos trabalhadores de uma fábrica se calhar variam entre os anos 20, 30, 40, 50, 60. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, imaginemos 30 pessoas, elas que tiverem sempre idades distintas, quer dizer que eu, ao obter um gráfico ou um histograma, eu iria representar uma linha muito suave e muito baixinha. Ou seja, esta variabilidade fica assente que é uma variável quantitativa contínua, ok? Embora abusivamente, às vezes, seja tratada como uma variável quantitativa discreta. As variáveis qualitativas, como eu disse, também elas podem ser separadas em duas. Vamos ver. Representam características que não são representadas através de números. E aqui temos aqui alguns exemplos. Cor dos olhos, religião, o género, grau de escolaridade, décimos anos, décimos primeiros ou décimos segundos. Peso no boxe. E o peso no boxe, eu também fui à procura e vai de mínimo júnior, mínimo mosca, júnior, a seguir será mosca, até pesado. O mês, eu posso, imagina que eu posso, olha, registrei a chuva caída na minha região, aqui de Lisboa, no mês de janeiro, fevereiro, março, ok? O mês é uma variável qualitativa. Agora reparem bem, estes três de cima nós dizemos que é uma variável qualitativa nominal, se eu quiser distingui-las. Porquê? Porque cor dos olhos, castanhos, azuis, pretos, são nomes. Religião, muçulmana, cristã, também é uma palavra. Género, masculino ou feminino. Já estes três de baixo, grau de escolaridade, aqui, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, têm uma ordem. Peso no boxe, mínimo júnior, é o mais levezinho, mínimo, mosca, júnior, mosca, até pesado. Também tem uma ordem crescente. O mês também implica aqui uma ordem. Daí, nós dizemos que estas de cima são variáveis qualitativas nominais e estas três de baixo serão variáveis qualitativas ordinais, porque têm uma ordem, são representadas através de uma ordem. Ok? Em estatística, nós precisamos, e normalmente para elaborarmos estatística e trabalharmos dados, precisamos de organizar os dados. E organizar os dados podemos fazê-los de várias formas, e inclusive também podemos fazer gráficos. Ou seja, eu, em termos de organização de dados, sem dúvida alguma, iria escolher aqui diagrama de caule e folhas, tabela de frequências. Diagrama de extremos e quartis, para mim, já será pode ser
considerado uma forma de organizar os meus dados. Também, ou um gráfico. Gráficos de colunas barras, gráficos circulares, histogramas, pictogramas. Pictogramas normalmente eu não utilizo muito, mas também é uma forma de representar graficamente dados, ok? Estatística também depende de coisas de medidas. Chamadas medidas de localização são as mais comuns. Eu, normalmente, quando pergunto aos meus alunos o que é que sabem de estatística, normalmente quase todos dizem a média, a moda, e eu depois há um ou outro que começa a dizer a mediana, e o máximo, o mínimo. Mas as medidas de localização, vamos começar por estas. As medidas de localização servem para quê? Servem para serem analisados e todas elas têm vantagens, todas elas têm desvantagens. E em termos de medidas de localização, aquelas que normalmente a gente começa logo por estudar será média, moda, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil. Sendo que, por exemplo, a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil também são utilizadas para realizarmos um diagrama chamado diagrama de extremos e quartis que eu referi no slide anterior. É tudo. Espero que tenham gostado deste breve vídeo sobre estatística. Em breve irei colocar exemplos onde iremos organizar os dados, por exemplo, num diagrama de caule e folhas. Já sabem, não se esqueçam de colocar um gosto, subscrever, partilhar e comentar. Adeus, até uma próxima.